É, deixa eu gravar aqui pro meu canal no YouTube. Eu tô até um pouco despenteado. Poderia é, pentear o cabelo antes, mas eu vou gravar assim mesmo. Tem tempo que eu não gravo. É, deixa eu só organizar aqui um pouco melhor. Deixa eu ver aqui, né, como é que a gente organiza aqui. Meu estúdio. Bom, eu acho que vai ser aqui mesmo que nós vamos gravar. Eu até queria gravar mais aí, mas eu acho que não vou gravar isso tudo não. 1 hora de gravação. É muito tempo, né? Bom, e de que nós vamos falar, né? Eu tava ali com a iniciativa de gravar, mas eu já tenho até uma pessoa aí que mandou uma crítica. Você tem que anotar antes o que você vai falar. E eu não anotei não. E, e essa semana a gente teve aí considerando diversos assuntos, né? Assim, da importância da gente considerar com mais franqueza. E agora tá ótimo para gravar porque não tem gente dormindo. Na verdade, não tem nem gente aqui. Até aqui do lado, né? Saíram, então isso é ótimo. É para poder gravar. E a importância, eu estava falando, né? Assim, de uma maior mobilização da, da, é, pelo direito, né? Assim, o povo brasileiro é, se uma pessoa assalta uma casa, toca os donos para fora e fica lá por 30 anos, né? O povo brasileiro dessa postura, não existe mobilização, né? Nessa postura, né? Rouba e fica por isso mesmo, né? Eu estava conversando da importância da mobilização e querendo entender, né, assim, porque a pessoa, ela chega numa fila para ser atendida, ele vai direto no caixa, esnoba de todo mundo, né? E isso pode chegar a outros níveis, a níveis mais graves, né? Mandar um abraço pro meu amigo aí, ainda tá o cartaz dele ali, Joelso Franco, chamei para fazer uma participação, ele é de São Paulo. Falei, essa é a forma de você participar. Que eu estava discutindo a importância da participação da sociedade mais mobilizada, mais participativa, né? Por exemplo, uma vida mais responsável, né? Não é reclamar de uma situação, né? Mas ter mais atitude, porque se está a situação e ninguém quer saber de nada, essa postura, né? Não é brincadeira. Digamos aí que tem uma enchente e as ruas se alagam. Vai ficar todo mundo reclamando, vai ter alguém com atitude para resolver. Né? A sociedade acordar para essa autonomia, para ter atitude, porque é uma coisa assim incrível, né? Assim, a necessidade desse estímulo das pessoas. Né? É incrível que a pessoa precisa desse impulso. Ela, de si mesmo, ela de si mesmo, ela não tem a iniciativa, estranhamente, né? Todo mundo reclamar entre os irmãos. Parece que precisa demais desse tipo de uma presença de pai, né, na sociedade
senão as pessoas não agem, não têm iniciativa. E se as pessoas precisam demais desse impulso, é engraçado de notar também que elas, que assim, na situação social da sociedade, que existe tanto os que falam de responsabilidade, que é o meu caso, como os que falam de fomentam a irresponsabilidade. E isso, assim, escandalosamente, né? A gente pode ver isso dentro de uma câmara, canalice, né? E não é brincadeira, porque eu falo assim, você tem que arrumar sua casa, é você mesmo que tem que arrumar, não pense que vai vir um anjo do céu para arrumar sua casa. E a pessoa pode falar, não, fica aí de braço cruzado que vai vir um anjo do céu. E não é brincadeira, porque vamos usar um outro exemplo de um fogo que está pegando na casa, né? Deus o livra, mas é você que tem que tacar água nesse fogo para apagar. E a pessoa não deixa que esse fogo. Um argumento é muito poderoso, né? Para amarrar ou soltar os braços das pessoas. E você tem que se ligar nisso aí, aqui que você dá atenção, porque é muito séria a situação, né? A pessoa tá de sacanagem, né? Um bêbado cachaceiro lá, um louco, falando besteira. E se você der ouvido, um foguinho que começou e que bem poderia ter sido controlado, consome sua casa todinha. Às vezes um legado que o seu pai deixou para você, uma coisa não sei, que ele construiu em 30 anos, né? E aí você perdeu e é muito sério para você viver aí com a sua família desabrigado. É sério e consequente, né? A gente tem vários exemplos históricos disso aí acontecer, né? E assim, a que você dá ouvido? Né? Às vezes, sei lá, você tomou sua cachaça e vive uma vida inconsequente, brincando, né? Mas depois que você sarar dela, aí você já vai ser tarde, né? Já vai ser tarde. Se você leva uma vida dessa forma, se você se você leva uma vida dessa forma, a gente pode ver várias outras situações em nosso país, né? Que por aí que se chega a tais pontos, né? Como alguns acidentes aí que a gente tem. Vou usar o exemplo daquela Boate Kiss, né? De tanto tempo atrás, mas se a gente uma tragédia, né, que dói muito mais em nós que ficamos, né, e que lamentamos, protestamos, não aceitamos, mas poxa, se a gente é inconsequente demais, né, tem que viver a vida com responsabilidade e consequência. Muitas sociedades, nações já aprenderam isso daí, né? Um outro exemplo bem anterior, mas que o mundo aprendeu bastante, foi o caso do Titanic, né? Muita gente se angustiou, né? Se angustiou mesmo com aquilo ali, mas para aquilo ali não continuar acontecendo, você tem que estudar e trabalhar de forma diferente, né? Usar outros exemplos aí de tragédias nas empresas, fábricas, né? As empresas aplicam uma certa inteligência, né? Quando acontece um acidente, eles não vivem bebendo cachaça e ignoram aquilo ali. Senão acontece todo dia, e aí pode ser por ali que as águas entram para a fábrica vir a acabar, né? A fechar. Né? Então, eu costumo dizer que se a inteligência de negócios, né, de corporações fosse aplicável na sociedade, né, os sócios ali são responsáveis, não são loucos, né? Então, mas na sociedade costuma as pessoas ser mais inconsequentes. E aí
que os pés entram pelas mãos, né? Se amarra tudo. Né? Então, é preciso mais responsabilidade. E você pode ver que, por exemplo, dentro de uma Câmara, numa Assembleia Legislativa, um Congresso, existe os que falam de responsabilidade e os canalhas, bêbados, loucos, que ficam desconversando a conversa séria. O povo precisa ser ativo nisso daí, né? Voltando ao exemplo da empresa, a empresa nunca vai eleger um tipo desse para uma administração, por exemplo. Né? Os homens lá não são loucos, não são crianças imaturas de 16 anos. Né? Os sócios ali costumam ser pessoas de 50, né, de 60 anos, extremamente experientes e sérias. Né? Mas na sociedade não. Na sociedade, quem elege um líder, quem elege um congressista, aí você elege qualquer louco que fica falando coisas erradas lá na tribuna como se isso fosse brincadeira. E é muito triste porque é por aí que a gente vê tanta destruição, né, no país. Assim, você precisa ser muito inteligente, fazer esse surdo. Se você quer ser um vencedor, se disciplinar nisso aí, fazer esse surdo para a voz desses daí, né? Tem uma passagem na escritura que até Paulo fala, é preciso calar, acho que na carta ao Tito, né? Calar essas pessoas, porque, não sei, fica aí estimulando a droga. Então você que tem que ser inteligente, corrompendo pessoas, e isso existe, né? E, né, como diz popularmente, não se deve ir na pilha deles, né? Né? Às vezes você fala com o filho dentro de casa, eu não tenho filhos, mas dando um exemplo de outros pais, que você dá um conselho em casa, na rua ele vai ouvir outro conselho, então ele precisa ser inteligente nisso daí. Aí ele vem dentro de casa e diz, mas fulano falou não sei o que. Né? Fulano falou para mim não estudar. E é triste que ele fica dando ouvido a, né, você, né, filho, tem que ser inteligente nisso daí. Não fazer amizade com essas pessoas. Né, parece que não, parece que é brincadeira, mas não é. Se você está num campo de futebol, vai ser sempre aqueles que estão não querem nada, né? E os que são focados. Então você precisa fazer sua escolha. Sair de campo, entregar né, uma vida errada, né? Você deve escolher. A vida é assim, é uma coisa que a gente precisa aprender. É muito consequente a vida e a gente deve acordar para isso, né? Que às vezes você não reflete nessa nessa questão aí da vida que ela é tão consequente assim, né? Às vezes com 10 anos, então você já toma qualquer caminho e diz que não e pensa que não é assim, tema com todo mundo, né? Então você é, você tem que escolher, né? Se você quer dar ouvido a um tipo assim para ficar de braços cruzados, né? Ou se você né? Ou se disciplinar, né? Cada dia você deve fazer sua escolha pelo trabalho ou para outras situações e se esforçar, né? Se esforçar
Porque a vida, a vitória é possível, não é isso? Né? Mas às vezes a gente quer tudo de graça. Não, você deve acreditar naquilo que tem no seu coração, na sua ambição, né? E, e continuar, porque é, é possível, né? Você fazer essa escolha, né? Da responsabilidade, né? Em qualquer cenário há de ser assim, né? Você ser uma pessoa direita ou ser uma pessoa é, é, ser uma pessoa inescrupulosa, qualquer área, né? Se você é professor, você escolhe ser uma pessoa ética ou séria, né? E normalmente a pessoa séria ela enfrenta a diversidade desses cavalos aí, né? É, sei lá, que é destruir a vida dos próprios filhos, né? É, cada geração ela vai ser tentada, né, dessa forma, né? Vai ser desafiada dessa maneira e se ela é, é, e às vezes se você estiver desacreditado você você desiste, né, entrega. Então existe algumas histórias, né, que nos inspiram, né, história de pessoas que acreditaram, né, que acreditaram ou que escolheram mesmo ir por um caminho direito, né? A gente tem uma história muito bem contada de Mel Fisher, né? Mel Fisher é uma saga de um caçador de tesouros. Acho que foi em 2000 que ele encontrou um tesouro de uma caravana espanhola no fundo do mar, avaliado parece que em bilhões, né, de dólares. Mel Fisher, acho que tem a história dele na internet. E ele era sabido, né, que havia naufragado essa embarcação carregada de ouros, né, que vinha da América para a Europa e nunca foi encontrada. E então ele empreendeu essa saga. Eu acredito que ele ainda está vivo na busca desse tesouro e uma incansável busca, enfrentando muita adversidade com toda a sua equipe, né, na busca desse tesouro. Muito tempo, acho que mais de décadas ele buscando. Assim, foi uma grande aventura, um grande desafio, né? Eu acredito que ele teve momentos muito de angústia. Ele não tinha nada, nada. Ele perdeu tudo, ele gastou a vida atrás desse tesouro, endividou bastante, né? E sem nada na vida, não havia encontrado nada, né? Talvez uma frustração muito grande. Chegou a perder famílias, né? Pessoal da sua equipe em alto mar nessa busca, a esposa, né? E, e era essa a aventura dele. Ele ele ainda ele buscava o tesouro, buscava empréstimos para financiar essa busca, pagar mais pessoas e continuar.
ele conta-se, né, que ele encontrou alguma coisa que também ajudou a pagar, ele vendeu e pagou, né, outras embarcações, alguns tesouros menores, mas não a embarcação mesmo com toneladas, não sei se é isso, com muitos quilos, né, de tesouros, pedras preciosas, ouro. E se não bastasse, isso foi nos Estados Unidos, o governo americano determinou que qualquer achado no fundo do mar em território americano seria de propriedade do governo americano. Terrível a frustração, qualquer estava no mato sem cachorro. Se ele encontrasse, não era dele, e se ele desistisse, que coisa, né? E ele então foi para uma batalha judicial com o governo americano, tentando reverter isso. Ele lutava lá no mar e lutava cá na justiça. Ele conseguiu reverter, tendo direito àquilo que viesse a encontrar. E então ele conseguiu, isso foi um estímulo, ele continuou a busca dele com mais garra, mais afinco, rodando quase que o mundo inteiro em busca de financiamento, já devendo muito e queria continuar. Então ele veio a encontrar. É isso, tesouros avaliados em 400 milhões só em pedras preciosas, ouro, é muita riqueza mesmo. Ele é vivo, ele conta essa história dele, o Indiana Jones moderno. É nos Estados Unidos, Carolina, me parece que é o estado dele. E é uma inspiração, um exemplo assim para as pessoas serem essa pessoa, né? Não ser uma pessoa descrente, né? Não ser o caso dele teve repercussão mundial, né? Nem se fala nos Estados Unidos e foi inspiração para muita gente a história dele, né? E, e, e estímulo, né? Para muitas pessoas e às vezes no Brasil tenta-se apagar essas histórias, né? Promover outras coisas. É muito importante a gente ser inteligente nisso, né? Uma tendência assim para se ter um povo vencido, desacreditado, né? Escravo, né? Exemplos de histórias que inspiram e estimulam as pessoas colocada diante delas para ter a sua vitória também, né? Aqueles que exploram com certeza vão preferir as pessoas de escravos, né? Então aproveita da falta de fé, a escolha que você faz, né? Em ser um derrotado ou um vencedor, né? A história, o caso de Neymar, do próprio presidente Lula, são exemplos para se acreditar mais. Então, assim, tenta-se apagar a história dos vencedores, mas as fortalezas do mal no país são muito difíceis de superar, muito difícil mesmo. Todos os vencedores que inspiram, né, parece que o país é do inferno. As pessoas atentam para destruir, 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 para escravizá-las, né? E você deve ser discernente nessa investida, né, de pessoas más, né? De pessoas que, se você está fazendo aí uma odontologia, uma medicina, né, ele não se alegra, né? Trabalha para fechar universidades muitas vezes. Então, assim, como diz Luther King, né, sua emblemática frase, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? O povo no Brasil é sem atitude, como a gente vinha dizendo na introdução. Deveria ser mais mobilizados, né? Parece que não se vê pessoas se candidatando com boas intenções para trabalharem de fato, né? Mas se enche de corruptos, né? O povo deve ser mais valente.
né? A pessoa invade sua casa e te tocar para fora. Não existe isso. Você fica para fora e tá cheio de cachorro dentro da sua casa. Não existe isso, não, né? Né? Então, assim, é muito sério, porque você viver morando na rua com a sua família, roubado de tudo. Então tenha mais atitude. Eu sempre converso com as pessoas, não quero saber de nada. Senhora, se você não é inteligente, né? É, como que você vai vencer essa adversidade, né? Se você se deixa vencer por ela, né? Então se deve ter atitude, a gente não deve ficar vendo a pessoa fazer uma... Nós não devemos ser um povo covarde, né? É, ver pessoas assaltando e, né, como se as coisas fossem por aí. Não, se você quer ser feliz, se você tem as suas necessidades, né, você não se dá ao assalto. Você trabalha, né, você... E assim, como eu disse, a sociedade é muito sem atitude, assaltando escolas, depreciando essas pessoas aí, né? Como eu digo no texto, perde em campo e quer roubar o prêmio, né? A gente não e rouba e fica por isso mesmo, né? A gente deve acordar, né? Cada dia ser responsáveis, chegar junto nisso daí, né? Com a polícia, contra isso aí, né? Assaltos, roubos, né? Porque porque assim, né? É desafiador o que acontece, né, com esse país, com o povo brasileiro, né? Porque coisas tão retrógradas. O povo perdido, né, que não, né, para estarem destruindo o nosso país. Eu, graças a Deus, eu bato de frente mesmo, né, se eu estou no Congresso, na Câmara, cara, eu ponho uma câmera na cara dele, porque o cachorro ficar fazendo bagunça lá, cara, ele ficar cheio de engano e engodos para enfiar uma reforma, né, toda desrespeitosa, manipulando. Então, assim, o povo precisa se adiantar e ser mais orientado, né? Não tem condições um povo ir atrás de pessoas desse tipo, que defende proposta de droga, né? O povo ficar dando ouvido a essas pessoas, né? Deve ser mais valente. Senão também tá levando seu filho e você tá aceitando, né? O, o, o povo, nós, né? Se damos ouvido e seguimos a essas pessoas expressamente enganando, na intenção de roubar, e você abrindo sua casa, recepcionando, aí dá você roubado de tudo. É brincadeira? Se você não fica ativo nisso daí, fica você com sua família na fome, na miséria, né? Eu vou dar aí de exemplo, ou deixar a passagem de 1 Reis 17,
o restante do livro de Primeira Reis, da luta ali, né, de pessoas verdadeiras com pessoas mentirosas, e muitas vezes o povo seguindo a pessoas mentirosas. E seguindo a pessoas mentirosas, vejo o exemplo ali, como que dizimaram aquela nação, a nação israelita, né? Aonde os levaram, né? Aqui estado de calamidade, porque não é brincadeira mesmo, né? Você quer viver roubado de tudo na sua casa? Então você tem que estar sempre atento aos ladrões, fechar para eles, né, a sua casa e se juntar sempre com trabalhadores, se juntar sempre nessa bandeira, nesse valor, né, no valor do trabalho. É nisso que você tem que se disciplinar, e não com assaltantes, com à toa, com cachaceiros, né? Aprenda com a história, senão ela se repete. Eu ia gravar aí, né, até ia gravar 1 hora. Tinha tempo que eu não gravava, né? E, e é isso, né? É bom gravar aqui, então, nesse momento, alertando a você se ligar sempre nisso aí, a promover as coisas boas no país, trabalho, emprego, estudo, né? Educação. As pessoas iam bem estudando, né? Tivemos aí muitas políticas que avançaram nessa área, agora estão querendo abortá-las. E o povo dando crédito, é muito... Que loucura que vocês estão fazendo, né? Que loucura que estão fazendo, deixando essas pessoas aí fecharem escolas, todo o projeto de desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento de um povo realmente eu também entendo e é bem certo que é isso, é na educação, é no estudo, porque se a pessoa ela não sabe nada, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe quanto é 2 mais 2, né? Não tem um desenvolvimento intelectual, a própria escrituras diz que você deve buscar a sabedoria e o conhecimento mais do que o ouro e prata. Então é um valor maior, vem em primeiro lugar. Então a gente investe na educação, as pessoas estão preparadas, né, para as adversidades. Agora, ter pessoas tapadas, burras, vamos gerar um desenvolvimento dessa forma? Um desenvolvimento do diabo, né, perverso. Deixar as pessoas tapadas. O conhecimento é parte da libertação, é parte do desenvolvimento, né? Então, não deixar os outros estudar. E a gente sabe que isso aí já aconteceu muito na história, né? Muitos queriam manter as pessoas na ignorância porque eram seus escravos e corriam o risco de, pelo conhecimento, assumirem a sua autonomia. E o que realmente ia acontecer, mas na insistência deles, né? Então, se nós conhecemos a história, a gente não dá ouvido a essas pessoas tendenciosas e maldosas, né? Fica aí, se a gente está perdido demais e não sabe, chega a achar que estão certos e apoiar, deixar esse ataque aí às instituições, né? Tem que ter muito inteligente aí, senão você promove loucos, promove ladrões, mentirosos, cachaceiros, trabalha na contramão do desenvolvimento, um hospital sendo fechado, né? Às vezes o cara fala comigo, até que não tem essas reclamações não, mas um exemplo, hospital fechado, fala, cara, esse trabalho é assim mesmo. Se você vota nessas pessoas para supervisionarem um serviço aí, é ter seu filho morrer na porta do hospital. Você acha que ele ia cuidar disso aí? Você coloca, né, não sei, cara envolvido com droga, já se faz parte da tolice, né? Quando você vai votar, você não votou com inteligência, né? É por isso que muitas vezes se discute aí que o analfabeto não deve votar, porque ele é louco demais, é cachaceiro, não é sério. Coloca a responsabilidade de um voto nele, né? Você vai colocar uma criança de 10 anos para votar, né?
a sua empresa, coloca ela na mão de uma criança de 10 anos, seu filho com 10 anos ele vai saber administrar. Então nós não podemos ser loucos demais. Se o louco insistir pela loucura, é até bom se separar deles. Né? Ele faz a sociedade deles, se mata ou se arrebenta. Depois você toma cuidado com eles, porque eles destroem a casa dele, depois vem roubar a sua, assaltar a sua casa. Né? Então a gente deve aprender a viver com responsabilidade, não como louco, jogando tudo pra cima. Andar por aí roubando e assaltando. Né? A prioridade é o conhecimento, deve se deixar aberto, né? E vai existir sempre uma conspiração contra o conhecimento no que você deve estar atento, né? Como na história de remover a Bíblia da mão das pessoas. Deve-se ser inteligente nisso daí, você deve se manter vigilante, né? Contra a conspiração maligna, contra a ordem, contra a paz, contra o progresso, né? Pela destruição da humanidade, né? Como diz em um livro, pastor escrevendo, são demônios, né? Inimigos da humanidade, ele dizendo. E se a humanidade chama de amigo, se associa, é uma tolice, né, da história, para todos aqueles males, abrir para aqueles males, colocar o diabo dentro de casa. Então é isso, eu vou pôr aí no YouTube, uma satisfação, né? A gente está sempre gravando, era a minha ideia gravar pelo menos uma vez por semana, eu acho que já tinha uns 3 meses que eu não gravava. Uma satisfação, né? O bom da internet é isso, essa sua liberdade, né? De iniciativa, né? TV tem um certo monopólio, né? Pelo menos pelo orçamento para você ter acesso, mas a internet você tem essa comunicação, né? Bom, é isso. Gravamos aqui 37 minutos e é isso, né? A gente deve buscar mesmo a cada dia ser responsáveis e valentes, porque pessoa, o bandido, né? Ele chega numa fila e quer ser atendido. Ele chega num hospital e quer tomar posse no cargo de médico. Porque eles não têm limite, pode chegar a uma altura dessa. E se nós formos dessa sociedade assim, eles tomam. Do mesmo jeito tomam uma casa e toca para fora, então a gente deve ter atitude cada dia. E quando que nós vamos sermos tão bestas, né? De tomar nossa casa e alguns exemplos históricos nos inspiram e nos ensinam, né? Já vimos aí muitas mulheres mesmo, né? Resolverem com esses cachorros, né? Não se intimidarem para uma cachorrada dessa. Então essas histórias é bom elas não apagarem, nós estamos enraizados, acontecia isso muito na Europa, e nisso nós aprendemos também, né? Porque se nós ficamos perdidos, desligados da história, como se tivéssemos nascido ontem, fica meio como sem saber como agir diante de uma situação dessa, né? Tem que ter ordem e tem que ter direito, né? É isso. Aqui é bom dia ainda, deve estar dando 10 horas. 11h37. Obrigado, fiquem todos com Deus.